Já estamos de volta com o Esporte em Debate. A Copa FMF vai ser a última competição do futebol profissional em 2019. A Federação Maranhense de Futebol insiste em realizar uma competição que, desde o seu nascedouro, já nasceu com enormes problemas, principalmente no aspecto financeiro. Eu estou aqui com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes, jornalista Robson Paes, para a gente falar sobre o MAC, que voltou a trabalhar, a treinar e é o atual campeão da Copa FMF. Primeiro dizer da nossa satisfação em revê-lo aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Juraci. Sempre uma alegria estar aqui com você, com os telespectadores, Esporte em Debate, falar sobre o Maranhão, que é sempre uma felicidade muito grande para nós falarmos sobre o Maranhão Atlético Clube, uma das grandes equipes do futebol maranhense, das mais tradicionais e longevas do futebol maranhense. Presidente, me ajuda a entender uma coisa aqui. Todos os campeões do futebol brasileiro e mundial, eles são privilegiados nas competições em que conquistaram título. O Sampaio, por exemplo, foi campeão da Copa do Nordeste e ele entrou numa fase mais avançada da Copa do Brasil. Quando se conquista um título estadual, por exemplo, a competição seguinte, você abre o torneio. O Maranhão é o atual campeão da Copa FMF. A competição vai ter uma fase de 5 jogos classificatórios. Dentre as 5 equipes que vão disputar, o Maranhão joga 3 partidas fora de casa. Quer dizer, não tem privilégio nenhum o atual campeão da Copa FMF? Juraci, é algo que nós questionamos, conversamos com a federação, com o diretor de competições da federação, o Hans Nina, acerca dos critérios utilizados para essa tabela. Nós entendemos que o Maranhão, nós não queremos privilégios, nós queremos apenas que a tabela, que a competição tenha um equilíbrio para que a disputa ela seja disputada efetivamente em campo. E, infelizmente, o Maranhão, nessa primeira fase, acabou por ser penalizado. O time campeão, uma das grandes forças do futebol maranhense. Nós temos uma tabela em que o Maranhão faz 2 jogos apenas em São Luís, faz 3 fora. Outras equipes fazem 3 em casa, sendo que as últimas partidas em casa, o Maranhão faz a última partida fora. Eu tenho, inclusive, a tabela, está aqui, ó. Federação Maranhense de Futebol. Essa tabela aqui, eu tenho uma preocupação, porque se o pessoal que organiza a Champions League, o pessoal que faz as grandes competições internacionais, olha uma tabela dessa daqui, eu acho que os dirigentes da federação vão ficar pouco tempo aqui, eles vão embora. Porque olha só, conseguiram botar o Maranhão para jogar dia de finados. Aí houve a reclamação, colocaram o jogo do dia 2 de novembro, dia de finados, para o dia 3, né? Vejo aqui a tabela da competição, meus amigos telespectadores. Abre no dia 1º, São José e Santa Quitéria. Dia 3, Maranhão enfrenta o Cordino, 3h30 da tarde. O Maranhão pediu para jogar esse horário? É um horário colocado pela própria federação. Foi a federação que impôs. Em face da questão de iluminação do estádio, começar as partidas às 3h30. É uma definição para diminuir custos da federação. Aí temos aqui a segunda rodada, Juventude Maranhão, quarta-feira, dia 6. Esse jogo vai ser à tarde também, né? Esse jogo marcado para o estádio Pinheirão. Como se lá em São Mateus também o torcedor não tivesse nada para fazer à tarde, né? Eu acredito que lá também seja por conta da iluminação. O estádio não tem iluminação, até onde eu sei. O Pinheirão não tem iluminação, por conta disso os jogos são realizados 3h30, 4 da tarde. Isso. Aí vejo, dia 9 de novembro, São José e Pinheiro, não tem local, não se sabe. O senhor sabe onde São José vai jogar? Não. É outra indagação que nós temos, porque São José e Santa Quitéria, ninguém sabe onde vai jogar. Eu fiz esse questionamento. Mas Santa Quitéria tem um estádio bom lá, eu conheço o estádio, o senhor conhece também, né? Sim, o que ocorre é que me parece, o Santa Quitéria hoje ele está mais
sediado em São Luís do que em Santa Então Quitéria. o Santa Quitéria não é de Santa Quitéria. Hoje me parece Ele que é de é São mais Luís. São Luís. Só que pelo estatuto, como o clube é do interior, teria a obrigatoriedade de fazer as partidas no interior do estado. Então o Santa Quitéria está buscando ainda um estádio para jogar, porque em tese não poderia jogar em São Luís. Essa é a explicação dada pela deu prazo até federação. o dia 22, né, deste mês. Exatamente, para que apresentem estádios e laudos dos estádios. Quarta rodada, dia 13, 15h30, Cordina e Pinheiro, lá no Leandrão e Barra do Corda. Dia 14, quinta-feira, Maranhão e São José. Esse jogo será em São Luís, mas não tem horário definido. São José, ainda não foi definido. Será no Castelão, porque o mando de campo é do Maranhão. Maranhão fará os jogos no Castelão, são 2. Não será à noite, não, São esse José, jogo? Quarta-feira, provavelmente à noite. E no dia, vamos ter no dia 17, a última rodada da fase de classificação, Pinheiro e Maranhão, Juventude, São José, Santa Quitéria e Cordino. Por que o Maranhão encerra a fase de classificação, campeão da competição, jogando fora de casa? É um critério que nós precisamos conhecer, estabelecido pela federação. Eu fiz esse questionamento, o argumento que foi utilizado é de que não poderia contemplar todos os clubes, óbvio, jogando em casa, mas nós entendemos que seria interessante que o Maranhão... Na hora de escolher alguém para poder pagar a prenda, escolher o Maranhão. É o Maranhão. A informação de que por nós fazermos a abertura em casa, nós faremos a última partida fora, o que acaba por ser prejudicial. Nós esperamos que já vamos trabalhar para que cheguemos na última rodada sem precisar efetivamente de um resultado positivo fora de casa, mas acaba por, de alguma forma, penalizar o Maranhão Atlético Clube. Presidente Robson Paes, o Maranhão lucrou quanto para disputar a Copa FMF ano passado? Qual foi o lucro do Maranhão? Financeiro, nenhum. Pelo contrário. Nenhum? Nenhum. Nós tivemos prejuízos, como de resto praticamente todas as competições. O lucro do ponto de vista técnico foi participar da Série D. A competição garante uma vaga para o campeão na Série D este ano, nós participamos da Série D. Mas no momento do título não teve uma premiação, um dinheiro algum? Não tem premiação financeira na Copa FMF, infelizmente, porque todos os clubes que participam são clubes que têm uma limitação muito grande de ordem financeira, isso é aparente. Todos Você sabia que bem acompanham. aqui no vizinho estado do Piauí eles pagam premiação lá, né? Não tinha essa informação e acho que seria muito oportuno que uma competição como essa, se não uma premiação, mas pelo menos reduzir as despesas dos clubes. Os clubes são muito onerados nas partidas, tem taxas de arbitragem arcadas pelos clubes, pessoal de logística da partida, tudo, enfim, é uma despesa muito grande. O senhor tem ideia assim de cabeça qual foi o prejuízo? Quando terminou, levantou o título de campeão da Copa FMF, vaga para a Série D, que também não tem cota fixa. Qual foi o prejuízo que o Maranhão teve? Olha, não dá para mensurar de forma exata o tamanho do prejuízo, mas são muitas despesas. O futebol ele é muito caro e nós temos uma dificuldade muito grande em nosso estado de ter patrocinadores. Isso é um fato. Hoje, a federação ajuda os clubes em alguma coisa? Muito pouco, muito pouco. Acho que a federação, inclusive, é um pleito de todos os clubes que participam das competições, sobretudo agora da Copa FMF, que é uma competição importante do ponto de vista de valer vaga para a Série D, mas é uma competição deficitária e todos os clubes passam por dificuldades muito grandes. Tanto o Maranhão Atlético, que é hoje a principal força, o mais tradicional clube que participa, mas as outras 5 equipes passam por dificuldades severas financeiras. Inclusive não participariam dessa competição. Quem conhece a sua história sabe que o senhor tem uma história de transparência, de seriedade em tudo aquilo que se envolve. Seja como diretor da Rádio Tibira, secretário adjunto do governo do estado, o senhor foi diretor da casa, inclusive aqui da Assembleia Legislativa, é jornalista reconhecido, usando da sua sinceridade. Se não fosse obrigado, porque eu li o regulamento obriga os clubes a disputar esta competição. O Maranhão disputaria? Olha, nós
refletiríamos bastante acerca da participação, porque do ponto de vista financeiro é praticamente inviável. Nós fazemos um sacrifício muito grande para colocar a equipe numa competição como essa, mesmo buscando desonerar ao máximo. Então, provavelmente não participaríamos, né? Mas como há um regramento estabelecido pela federação de que o clube que não participa, ele fica suspenso das atividades não só dessa competição, mas de campeonato maranhense, inclusive de outras categorias, por 2 anos. Isso não é um caso específico do Maranhão. Outros clubes, o Pinheiro, por exemplo, só vai participar da competição porque há essa imposição, né? Então, para evitar esses prejuízos futuros para a equipe, aí participa e busca fazer o máximo para ter o mínimo de despesas. Presidente, o Maranhão está treinando. Fale um pouco da formação desse time, comissão técnica, grupo de jogadores. Então, Juraci, nós temos hoje um grupo algo em torno de 23 atletas, a maioria advinda do Sub-19, categorias de base. Nós acreditamos muito nesse trabalho, aliás, está no DNA do Maranhão. O Maranhão fez até um bom campeonato, né? Nós concluímos o Maranhense Sub-19, o Maranhão terminou invicto e foi desclassificado da competição, infelizmente, por um cartão vermelho, que teve a mais que o Sampaio, por isso não esteve nas semifinais. Um cartão vermelho. Nós priorizamos esse trabalho na base e de tal modo que nós colocamos a nossa comissão técnica profissional, o Lucas Andrade, que é um excelente técnico, que esteve conosco na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, permaneceu para desenvolver esse trabalho no Sub-19 e dando continuidade a esse planejamento, nós temos a mesma comissão técnica profissional, lógico, agora na Copa FMF. E um aproveitamento muito grande de jogadores, nós temos mais de 16, 17 jogadores do Sub-19 que participarão dessa competição, a Copa FMF, que é a Sub-23, mesclando com outros jogadores que nós já tínhamos, que disputaram o Sub-23 ano passado, e 3 acima dessa idade, que é o permitido pelo regulamento. Esses 3 tem o Maicon, né? Tem o Neto. Maicon, o zagueiro que foi campeão na Copa FMF passada pelo Maranhão, o Zé Neto, que já teve uma passagem, um volante, passagem pelo Maranhão Atlético há alguns anos, e vamos aí contratar mais um jogador que estamos a definir com a comissão técnica entre um atacante de área ou um goleiro, para praticamente com essas contratações fecharmos o nosso grupo e lutar pelo bicampeonato, né? Para que o Maranhão possa conquistar essa vaga na Série D do ano que vem. Presidente, eu tenho dito aqui na TV Assembleia, eu tenho dito na rádio, que a realidade do futebol do Maranhão não pode ser entendida pelo ponto de vista da performance adquirida por Imperatriz, que se mantém na Série C, e pelo Sampaio, que subiu à Série B. Não se pode enganar absolutamente ninguém de que o futebol do Maranhão está bem. Não, não é verdade, não acredite nisso. O Maranhão vive uma situação complicada no aspecto financeiro, o Moto idem, o Cordino, o Bacabal acabou desaparecendo, o Viana desapareceu do mapa, o Santa Quitéria nem jogar em casa pode, o Chapadinha ficou pelo meio do caminho. E aí, eu vejo algumas declarações estapafúrdias. O presidente da federação, depois de tudo isso que a gente disse aqui, ele deu uma declaração aqui na TV Assembleia dizendo que a Copa foi um sucesso ano passado, a Copa FMF. O que o senhor pensa sobre a realidade do futebol do Maranhão e o que é necessário, no seu ponto de vista, para que o futebol realmente viva um novo momento? Eu penso que nós temos situações, como você coloca, isoladas, vitoriosas e muito importantes para que possamos melhorar a qualidade do futebol maranhense. Essa do Sampaio conseguir o acesso para a Série B é fundamental porque valoriza o produto futebol no Maranhão e nós precisamos parabenizar o trabalho e o esforço que é feito pela diretoria do Sampaio, sobretudo pelo presidente Sérgio Frota, que é um lutador, um guerreiro diante de toda essa ordem de dificuldades que nós apresentamos. E olha que o Sampaio, dito pelo próprio presidente do Sampaio,
enfrenta dificuldades, mesmo com campanhas vitoriosas como essa. Ao telefone que precisa de 1,5 milhão para sanar dívidas. O que, com certeza, é um fato concreto. Então, veja, o Sampaio, que é o nosso melhor clube ranqueado nacionalmente, agora participará da Série B, enfrenta dificuldades. Calcule o que não passam exatamente como você faz o relato, o Maranhão, o Moto, o Pinheiro, o Santa Quitéria, o São José, enfim, todos esses outros clubes. Então, penso que deve haver uma racionalidade no calendário, um trabalho de valorização do produto futebol e que a federação ela seja um fator indutor de busca de patrocínios, de melhoria para os clubes fazer o papel que a CBF faz em nível nacional. O senhor tem ideia de algum projeto já da Federação Maranhense de Futebol para o ano que vem, para o futebol do Maranhão? Temos o Campeonato Maranhense, que é, já definido. Um projeto de comunicação e marketing que possa dar aos clubes patrocínio, possa dar a estruturação das competições. Hoje não há concretamente uma ação específica da federação nesse sentido, que eu penso ser fundamental. Não basta nós apenas colocarmos um calendário e já se pensa, vejo o vice-presidente de competições da Federação Maranhense anunciar a Copa FMF para o ano que vem, quando a CBF ampliou o calendário, ou seja, os clubes que participarão da Série B, Série C e Série D, no caso os clubes do Maranhão, terão um calendário até novembro do ano que vem. Me parece pouco racional que se coloque uma competição no mesmo período. Mas ele deve colocar até 31 de dezembro. Porque, como já discorremos aqui, isso acrescenta mais despesas para os clubes, num ambiente em que há uma dificuldade absurda de recursos. Então, a federação, em vez de criar mais elementos que dificultem a vida, sobretudo financeira, dos clubes, penso que deveria buscar apoiar mais, criar alternativas para que se viabilize, sobretudo financeiramente, os nossos clubes que estão passando por momentos bem difíceis. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com o presidente do Maranhão Atlético Clube, o jornalista Robson Paes. Presidente, é sempre muito bom ouvir o senhor, que tem equilíbrio, sensatez e que fala, com convicção da realidade do nosso futebol, sem mascarar uma realidade que está aí para todo mundo ver. Nosso futebol precisa de muita coisa. Obrigado, Juraci, pela oportunidade e aproveito para enviar um abraço caloroso ao nosso torcedor maquiano, convidar para que apoie o nosso time na Copa FMF. Temos esse trabalho que está sendo realizado com muita dedicação e buscando o bicampeonato, que é o nosso objetivo, para disputar a Série D do ano que vem e torcendo e trabalhando para que o futebol maranhense tenha dias melhores e com os clubes se viabilizando para participar das competições e dar as alegrias que o nosso torcedor tanto merece e precisa.